Glória a Deus, a paz do Senhor. Amém, irmãos? É que ela vem cara de pau. Estou com um pouco de dificuldade de pegar o microfone, porque eu malhei muitos braços hoje. Foi uma vez na academia. Abra sua Bíblia, Isaías, capítulo de número 6. A palavra que nós começamos no domingo, mas a gente não conseguiu encerrar, porque Deus nos visitou de maneira poderosa. Nós vamos dar continuidade aqui. Graças a Deus. Deus é bom, sua misericórdia dura para sempre. Não há Deus como nosso Deus. Este não é outro lugar senão a casa de Deus. É bom estar na casa de Deus. É bom servir ao Senhor. Você não tem noção do privilégio que você tem nessa noite. Estar na casa de Deus é um presente, é um privilégio. Olhe para essa pessoa que está do seu lado e diga para ela: você é um abençoado. Fala, a bênção de Deus está sobre a sua vida. Fala para ele, fala, desfrute desse momento, viva este momento. Se alegre com esse momento. Às vezes a gente entra na casa de Deus, irmãos, e esquece que está no melhor lugar que poderia estar. E a gente se comporta como se estivesse num lugar natural. Não, você entrou no lugar do sobrenatural. Aqui, palavras deixam de ser palavras e se tornam decretos. Aqui, aquilo que parecia impossível se torna possível. Aqui, enfermidades incuráveis recebem cura, porque o Deus que nós servimos é poderoso. Ele vai além da medicina, Ele vai além da ciência, Ele vai além da física. Ele faz aquilo que ninguém mais pode fazer. Creia nisso nessa noite. Este não é outro lugar senão a casa de Deus. Glória a Deus. Isaías capítulo de número 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. O seu séquito enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais da porta se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, eu vou perecer, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Senhor, o Rei dos exércitos. Então um serafim voou na minha direção, tendo uma brasa viva que tirou com uma tenaz do altar. Então um serafim voou na minha direção, tendo nas suas mãos uma brasa viva, o qual ele tinha tirado com uma tenaz do altar. Ele tocou a minha boca com aquela brasa e disse: veja, isto tocou os seus lábios, tua iniquidade foi removida e o teu pecado foi purificado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor dizendo: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Fala conosco, Senhor. Nós desejamos ouvir a tua voz, nós desejamos ser tocados pelo teu Espírito, Senhor. Fala conosco nessa noite, fala conosco. Fale e não te cales. Nós queremos ouvir, Senhor, aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Move as estruturas da nossa alma. Toca-nos por completo, Senhor. Mexe conosco da maneira que só o teu Espírito sabe. Não são palavras, não é sobre eloquência, não é sobre aquilo que se é dito, Senhor, mas é sobre tudo aquilo que o seu Espírito é capaz de realizar. Tu és poderoso. O Senhor trata conosco no coletivo, mas o Senhor principalmente consegue tocar-nos individualmente, Senhor. E eu te glorifico por isso, porque o Senhor nos conhece como ninguém. O Senhor sabe sobre nós o que ninguém mais sabe. O Senhor sabe as particularidades da nossa alma. Eu te agradeço por isso nessa noite, Deus, porque não estamos aqui na casa de um estranho, nós estamos na casa do Deus que nos conhece por completo. Obrigada por isso. Obrigada porque no teu altar sempre tem uma direção para a nossa vida. Fale conosco.
Nosso coração está aberto, Senhor. Nossos ouvidos estão atentos e desejosos de ouvir a Tua voz. É o meu pedido a Ti nessa noite. Usa o vaso. É de barro, é pequeno, mas é Teu, Senhor. Esse vaso tem dono. Fala com o povo, porque o povo também é Teu. E fique à vontade no ambiente. A casa é Tua. Quem manda aqui é o Teu Espírito, Senhor. Então somente seja o Teu nome glorificado nessa noite. É o meu pedido a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu falei um pouco sobre essa palavra no domingo, no último domingo que ministrei, e disse que numa próxima oportunidade eu estaria encerrando, mas eu sei que tem muita gente que não estava aqui, então eu vou relembrar algumas coisas só para você conseguir entender. Capítulo 6 nos conta sobre o chamado do profeta Isaías, conhecido como o profeta messiânico, o profeta que mais fez referências à chegada e à apresentação do Messias. O responsável por escrever aquilo que Jesus depois vai abrir e vai ler. Capítulo de número 61, Isaías 61. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Jesus vai repetir o que o profeta Isaías, inspirado por Deus, vai escrever. E o que acontece no chamado de Isaías, o capítulo 6 está nos contando como começou o chamado de Isaías, como se deu o chamado desse profeta. Um profeta que vai marcar o seu tempo, que vai marcar a realidade do povo de Israel. Só que uma coisa me impressiona nesse texto, é que vai ser falado sobre o chamado de alguém. E tudo que a gente acha que vai ser falado sobre o chamado, né, nós que criamos expectativas sobre o chamado, sobre aquilo que Deus pode fazer na nossa vida, sobre aquilo que Deus fará, a gente imagina que quando se vai contar sobre o chamado de alguém, se comece com uma frase muito bonita, dizendo, ganhou, venceu, a porta abriu, participou, celebrou, foi parabenizado. Não, o chamado de Isaías começa na primeira frase dizendo, no ano em que morreu o rei Uzias. Ou seja, a apresentação do chamado do profeta vai se dar no meio de um cenário caótico. E eu quero que você entenda que o caos é o cenário mais propício para Deus levantar profetas. Deus ama levantar profetas no meio do caos. Talvez você entrou aqui nessa noite dizendo, a minha vida está um caos. A minha realidade está um caos. O que eu estou vivendo é assustador, o que eu estou passando é assustador. Eu já quero te dizer, parabéns, você está no cenário mais oportuno para Deus levantar você como um profeta nesse cenário. A Bíblia diz que no ano em que morreu o rei Uzias, o trono de Judá estava desocupado. O rei Uzias era uma referência de guerra, extremamente estrategista, um rei estrategista à frente do seu tempo. Preparou armas de guerra que foram aperfeiçoadas e algumas utilizadas até o dia de hoje. O rei Uzias, muito embora sua vida tenha começado bem e terminado mal, foi uma referência no que diz respeito a reinado. E o que Isaías está marcando para a gente aqui nesse tempo é, no ano em que a referência no trono foi embora, no ano em que a nossa referência de guerra, referência de estratégia, referência bélica, sumiu, morreu. Nesse ano, eu vi o Senhor. Isaías está dizendo, Deus se apresentou a mim no meio do caos. Deus se revelou a mim no meio do caos. Você pode gentilmente pegar na mão dessa pessoa que está do seu lado e dizer para ela, não tenha medo. Deus usa o caos para refinar profetas. Faz uma cara de profeta para ele, fala, Deus usa o caos para refinar profetas. E aí ele está dizendo, o cenário é de caos, o cenário é de dor, o cenário é assustador, mas ele está dizendo, eu estou vendo, os sentidos do profeta foram aguçados. No meio do caos ele está dizendo, eu estou vendo o que eu não via, eu estou ouvindo o que eu não ouvia, eu estou sentindo o que eu não sentia, eu estou percebendo o que eu não percebia. Ou seja, o que parecia que era o fim para ele, na verdade era a apresentação
de um começo profético de Deus na vida dele. Eu sinto graça de Deus a dizer isso para pessoas que estão aqui nessa noite. Gente que entrou aqui com um coração desesperançoso. Gente que entrou aqui com a alma batida, com o coração angustiado. E o Espírito comunica isso ao meu espírito. Pessoas que entraram aqui desacreditadas de si e do futuro que Deus falou que tinha para elas. Deus te trouxe nessa noite para te dizer: eu estou usando esse cenário para refinar a obra que eu tenho na sua vida. Não pense que está tudo perdido. Não pense que tudo acabou. Eu vou me apresentar a você no meio desse caos. Eu vou me revelar a você no meio desse caos. Isaías está dizendo: eu estou vendo. Está vendo o quê? Eu estou vendo o Senhor. Aonde? Numa nuvem. Qual era o medo dele? O trono da terra está vazio. O trono da terra se abalou. O trono da terra ficou desocupado. Aí o Senhor aparece para ele aonde? Sentado num alto e sublime trono, para dizer para ele: pode ter bagunçado embaixo, Isaías, mas aqui em cima continua tudo sob o meu controle. Aleluia. Eu amo dizer isso, porque isso tira a gente do natural e sobe a gente de nível. Porque às vezes as lutas puxam a gente para baixo e a gente esquece que a gente não transita aqui. Muito embora a gente esteja vivendo aqui, nós não somos daqui. Aleluia! E é por isso que por vezes você vai parecer um maluco no cenário em que você está vivendo, porque o que aqui está dizendo vai dar errado. Mas aí você lembra: eu não sou daqui. Aleluia! Eu sirvo a um Deus que está sentado num alto e sublime trono. Pode parecer que vai dar tudo errado, mas na minha boca ainda tem um testemunho, ainda tem glória a Deus, ainda tem adoração a Ele, porque Ele não perdeu o controle. Chacoalha quem está do teu lado e fala para ele: ele não perdeu o controle. Ele não perdeu o controle. Oh glória. É bom ter alguém às vezes para chacoalhar a gente e lembrar a gente que a gente não é participante de culto, que a gente não é frequentador de culto. A gente é crente. A gente serve a um Deus vivo, que se preocupa com os detalhes da nossa vida. Tudo que é importante para você é importante para Deus. Tudo que é importante para você é importante para Deus. Você pode estar achando assim: eu estou com vergonha de orar sobre isso, porque é uma coisa tão boba, tão insignificante. Deus está dizendo: apresente a mim, porque tudo que é importante para você é importante para mim. Você, a tua vida, a tua casa, a tua história, tudo que envolver você, a tua saúde, tudo é importante para mim. Tudo. Ele está dizendo: eu estou vendo o Senhor. Os olhos dele se abriram e ele está vendo o Senhor assentado num alto e sublime trono. A casa foi tomada de fumaça. Isaías não está mais na realidade em que ele estava antes. Continuava o caos embaixo? Sim, mas ele subiu de nível. Tem horas que não é que a luta está muito intensa, é que a gente está no patamar errado. Está entendendo? Não é que a guerra que está intensa demais, é você que está no patamar que não é teu. Fala para alguém, fala: sobe o nível. Fala para ele: você anda. Fala para ele: você anda por cima. Sobe o nível. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela... Aleluia. O justo viverá pela economia? Não, pela fé. O justo viverá pela porta que abriu? Não, pela fé. O justo viverá pelo que a boca dos outros fala? Não, pela fé. O justo viverá pelo que estão dizendo a respeito dele? Não, pela fé. O justo não anda aqui, o justo anda aqui. Oh glória! Tem alguém comigo aqui? Aleluia! Aleluia! Ele vê o Senhor assentado num alto e sublime trono. Glória toma o lugar onde ele está. Ele vê serafins, estão adorando. No domingo que eu estive aqui, eu falei sobre o modelo perfeito de adoração. 6 asas, com 2 cobriam os pés, guardam os pés, santidade, renúncia, tampam o rosto, simplicidade e humildade, clamam uns para os outros, unidade. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava. E a Bíblia diz que ele olha para si. Porque a primeira coisa que a glória de Deus faz com a gente não é fazer a gente olhar para o outro.
Se os teus olhos estão nos defeitos do outro, você está longe da glória de Deus. Porque a primeira coisa que ele faz quando se encontra com a glória de Deus, ele olha para si. Ele não percebe o quanto o outro é problemático, o quanto o outro tem defeitos, o quanto o outro está em crise. Ele olha para si e diz: eu estou errado, eu vou perecer. Por que, Isaías? Porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. O que ele está dizendo? Eu percebi que eu, sem ver, me tornei produto do meio. O povo tem lábios impuros, e você? Eu sou igual a eles. O que ele está dizendo? Eu me tornei o que os outros eram. Eu virei mais um no meio de todo mundo. E aí a glória de Deus confronta ele para dizer: ei, quando foi que eu te chamei para ser mais um no meio de todo mundo? Você não é mais um no meio de todo mundo. Você é um escolhido para fazer a diferença. Você pode, por favor, fazer uma cara de profeta? Eu sei que não existe isso, mas é para dar emoção. Mas o Senhor veio chacoalhar alguns crentes aqui hoje. Faz uma cara séria, franze a testa, fecha um pouquinho o olho. Não olha devagar não, olha nos olhos desse crente e fala para ele: quem foi que disse que você é mais um? Fala para ele: você é um diferencial de Deus nesse tempo. Ano de 2025. Se Deus te permitiu nascer nesse tempo, nessa era, você é filho deste tempo. Você não era para ter nascido em outro tempo, nem no futuro. Você é filho deste tempo. Você vai se apossar de tudo que está disponível neste tempo e será o diferencial de Deus nessa geração. Oh, meu Deus! Chacoalha de novo esse crente e fala para ele: você é diferente. Hoje, nessa noite, nessa terça-feira, a glória de Deus veio se encontrar conosco. Oh, glória! A glória de Deus veio nos lembrar que há algo especial de Deus para nós. Lembrar pessoas que estão entrando mais um ano, sendo os mesmos. Deus está dizendo: eu não te chamei para isso. E não adianta você tentar fugir, que você sabe que a obra que Deus tem na tua vida é muito grande. Você sabe que há algo de Deus diferente para a tua história. E enquanto você me ouve, talvez você tenta disfarçar, dizendo: não é possível que é para mim. Você sabe que é, porque a glória de Deus te encontrou nessa noite. E talvez você se sinta igual Isaías, dizendo: Gabriela, eu amaria ser usado por Deus, mas eu não posso, porque eu estou vendo todos os meus defeitos. Eu sei de todos os meus defeitos. Eu sei de todas as minhas falhas. Eu sei de todas as minhas tentativas que não deram certo. É o que ele está fazendo. Ele está fugindo, dizendo: ai de mim, eu vou perecer. Porque é inevitável se encontrar com Deus, olhar o tamanho do chamado de Deus, olhar o que Deus quer fazer na tua vida, inevitavelmente expõe a sua pequenez. Inevitavelmente revela para você o quanto você é incapaz de ser o que deveria ser. Estou mentindo? Olhar para o tamanho do que Deus quer fazer na tua vida te faz se sentir miserável. Você diz: meu Deus, eu nunca vou conseguir ser à altura do que o Senhor quer. Eu nunca vou conseguir ser do tamanho que o Senhor gostaria que eu fosse. Mas eu amo, porque essa ideia de ser do tamanho que Deus queria nunca foi de Deus. Porque Deus nunca idealizou um tamanho para você. Ele sabe do teu tamanho, Ele sabe das tuas limitações. E quando Ele bateu na tua porta, Ele não bateu enganado. Ele sabia exatamente quem você era. Eu quero que você faça uma cara de profeta para esse crente que está do seu lado e diga para ele: Deus te trouxe aqui hoje só para te lembrar que o teu chamado não é do teu tamanho. Fala, porque é do tamanho de Deus em você. Fala para ele: para de querer ser. Fala de querer ser, achar que tem a ver com você. Fala para ele: não é sobre isso. O segredo é Deus em você. Deus em você. Deus em você. Você é pequeno, mas Ele é grande. Você é fraco, mas Ele é forte.
Você não é, mas Ele é. Você não tem, mas Ele tem. Você não pode, mas Ele pode. Esse é o segredo do Evangelho. Cristo em nós, a esperança da glória. Aleluia! Aleluia! Essa é a força do Evangelho em nós. Cristo em nós, a esperança de que algo pode acontecer na nossa vida. Ele está fugindo dizendo: eu não posso, eu não posso, eu não posso. A glória de Deus revela para nós tudo que está de errado em nós, sim. Mas enquanto Ele está dizendo: eu não posso, eu não posso, eu não posso, eu não posso, um anjo está batendo as asas e está indo até o altar. Aleluia. Por que você não pode, Isaías? Porque meu lábio é impuro. Onde está a dificuldade dele? Nos lábios. Qual é a área debilitada dele? Nos lábios. Qual é a área que ele diz que não pode? Nos lábios. O que ele diz que ele olha para si e diz: eu nunca vou conseguir vencer aqui? Nos lábios. O anjo está voando, vai até o altar e pega uma brasa viva, corre até o profeta, sem o profeta pedir, com a brasa viva, toca nos lábios do profeta. Aleluia. Alguém pode estar aqui nessa noite dizendo assim: Gabi, eu tenho medo porque brasa viva pode me prejudicar, me queimar os lábios. Deixa-me te dizer primeiro: nada que sai do altar te prejudica. Nada que sai do altar te prejudica. E eu preciso que você entenda que o anjo traz uma brasa viva do altar e toca onde? Nos lábios. Qual é a área debilitada dele? Os lábios. Onde o anjo toca? Nos lábios. Deus te trouxe aqui para te dizer: tudo que te falta, o altar tem de sobra. Pegue na mão de quem está do teu lado e diga para ele tudo que falta na tua vida. Fala todas as áreas debilitantes da tua vida, todas as áreas que ainda são vulneráveis. Eu estou pregando para gente que o diabo está colocando o dedo na cara, falando: você nunca vai chegar, você nunca vai romper, você nunca vai ser. Aí Deus te trouxe nessa terça-feira para te falar. Você vai apontar o dedo de volta na cara de Satanás e vai dizer para ele: eu não sou mesmo não, mas eu estou me encontrando com quem é. Gabriela, como eu vou viver o chamado de Deus? Como eu posso me envolver nisso? Deixando a presença de Deus tocar em você. Se permita ser tocado por Ele. Se permita ser mudado por Ele. Mas para isso tem que ter humildade de olhar e dizer: o problema está aqui. Nessa noite Deus te trouxe aqui para te dizer: sabe o que te falta? Reconhecimento. Já tem muito tempo que você perdeu algumas coisas no meio do caminho, na minha presença, e você continua caminhando fingindo que está tudo bem. Mas hoje o Espírito Santo marcou um encontro conosco, e eu amo Jesus, porque Ele poderia nos deixar continuar caminhando do jeito que a gente está, mas Ele é um Deus de relacionamento. Ele está dizendo: você sabe que você esfriou no nosso relacionamento. Você sabe que as coisas já não estão mais como foram um dia. Você sabe que algumas áreas se perderam. E como é que eu faço para restaurar isso? Fique tranquilo, porque aquilo que te falta, no altar tem de sobra. Chacoalhe a mão desse crente que está do seu lado e diga para ele: nessa noite há uma liberação de Deus para a sua vida. Fala para ele: a partir de hoje começa em você algo novo. Deus está acrescentando o que faltava. Deus está retirando o que sobrava. Deus vai levar para longe o que está em excesso e vai acrescentar o que estava faltando. Começa algo novo de Deus para a sua vida hoje. Em nome de Jesus, você não vai continuar caminhando no Evangelho uma vida fria, uma vida rasa, uma vida mediana. Eu profetizo que as profundidades de Deus serão realidade na sua vida. As profundidades de Deus serão realidade na sua vida.
quanto você está disposto a ser um instrumento de Deus. Isso é uma escolha sua. Você pode escolher passar a sua vida e ser mais um no meio de todo mundo. Tudo bem, é um direito seu. Mas eu sei que tem algo que queima no seu coração. Que seu coração pulsa até mais forte. Porque algo dentro de você grita dizendo: você não é mais um. Eu te chamei para fazer a diferença. Aleluia, aleluia. E aí você, enquanto está ouvindo a palavra, está dizendo: Deus, mas eu nem sei por onde começar. Ele está dizendo: não tem problema, segura na minha mão que eu te levo a todos os lugares que eu quero te levar. Você entrou aqui nessa noite cheio de medo, cheio de dúvidas, cheio de incertezas, e o Senhor está dizendo para você: vem do jeito que você está, e eu te ajudo a se encontrar no meu propósito para a tua vida. Oh glória! Eu quero declarar que você não será só um instrumento de Deus quando pisar dentro da igreja. Você vai estar tão cheio de Deus, mas tão cheio. Profetizo que nesse lugar, na Zona Sul, nós vamos estar tão cheio de Deus, mas tão cheio, pastor Igor, que vai ter gente que vai no mercado para fazer uma compra. E talvez a caixa do supermercado estava dizendo: hoje é meu último dia de vida, hoje eu vou me suicidar. Mas você vai carregar a vida na boca. Tomado pelo Espírito, você vai dizer: em nome de Jesus, receba a vida. Eu sinto graça de Deus aqui. Deus vai levantar uma igreja cheia, avivada, afogueada, homens e mulheres que correm o evangelho na veia. Meu Deus! Você vai influenciar o grupo onde você vive. As pessoas que convivem com você serão mudadas só pela sua fala. Vai ter algo tão poderoso em você que só de te olharem, eles vão dizer: o que esse cara tem? Vão falar para você: você está indo aonde? Eu preciso ir onde você vai. Aleluia. Talvez você me ouça e diga: pastora, a única coisa que eu sei é eu falar o Salmo 23, Salmo 91, que a minha mãe ficava repetindo todo dia. Eu conheço gente que sabe a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, e que é vazia de Deus. Eu não estou fazendo apologia a não conhecer as Escrituras, muito pelo contrário. Mas o que eu estou dizendo é que de nada adianta conhecer muito e ser vazio. O que eu declaro sobre nossas vidas é que nós conheceremos muito, muito, mas na mesma proporção nós seremos cheios, cheios, cheios. Aleluia. Talvez você me diga assim: mas eu não tenho eloquência para falar como ele fala, como ela fala. Quem foi que disse que você tem que ser como eu? Quem foi que disse que você precisa ser como os pastores? Quem foi que disse? É você, do teu jeito, da tua forma. Você trabalha onde? Você faz o quê? Ah, pastor, eu trabalho com moda. Então as pessoas vão ver o brilho de Deus em você através da tua profissão. Ah, pastor, eu trabalho numa loja. Quantas pessoas você fala por dia? Elas vão encontrar com vocês só de dar bom dia. Elas vão dizer: tem algo diferente nessa garota. Aleluia. Você será um instrumento de Deus aonde você estiver. Chacoalha esse crente mais uma vez e fala para ele: vai ser impossível alguém passar por você e continuar com a mesma vida. Fala para ele: vai ser impossível. Fala, porque a partir de hoje tem uma unção nova descendo sobre a tua vida. Ela vai te acompanhar onde você passar. Ela vai te acompanhar onde você passar. Oh glória! Aleluia! Vou perecer. Que bom que no altar tem tudo que eu preciso. Porque um dia, entre duas cruzes, não foi erguido só uma cruz, foi erguido um altar. Por que, Gabriela? Porque naquele altar tinha um sacrifício. E por causa daquele sacrifício, as áreas da minha vida que Satanás se sentia no direito de me acusar, dizendo: você nunca vai conseguir,
Por causa daquele sacrifício, hoje eu tenho o direito de ter o meu nome escrito, ter um lugar na mesa e poder me sentar. Não permita que Satanás roube o direito que Jesus te devolveu. Fale isso para alguém, nunca mais deixe Satanás roubar o direito que Jesus te devolveu. Eu estou pregando para a gente que está aqui, que Satanás está acusando você, dizendo: você não pode se assentar na mesa, você é um pecador, você é perdido, não tem jeito para a tua história. Você hoje vai tirar essa arma da mão do diabo e vai dizer para ele: escuta aqui, Satanás, o Senhor pagou o preço que eu não podia, para que eu fosse livre. Só quem é livre, só quem é livre celebra a liberdade. Quem é livre celebra a liberdade. Eu sou livre, Jesus. O anjo toca nele e diz: pronto, Isaías, teu pecado foi perdoado, tua iniquidade foi purificada. O anjo está dizendo para ele: qual era a área mesmo que você não podia ir? Por que você não podia ir? Pergunta para alguém qual era a área mesmo que te limitava. Pergunta qual era a área mesmo que te limitava. Já pergunta no passado qual era mesmo a área que te limitava. Fala para ele: isso foi uma realidade até hoje. Fala: mas a partir de hoje, as áreas limitantes da sua vida estão recebendo o toque de Deus. Oh glória, oh glória. Tem gente que entrou aqui debaixo de sentença, debaixo de maldição, dizendo: eu não posso, eu não consigo, eu nunca vou romper. Minha família foi assim, meus avós foram assim, é a realidade da minha vida, não tem jeito, parece que é um karma, para mim tudo está errado. Você está dizendo isso, né? Deus te trouxe aqui para te dizer: para com isso. Não existe karma, não existe maldição, não existe sentença que possa prevalecer contra o meu sangue sobre a tua vida. Eu te fiz livre. O anjo toca nele e purifica. Então ele ouve uma voz dizendo: a quem enviarei? A quem enviarei? Parece que eu vejo Deus pegando, se preparando assim, Alci, montando, sabe um flecheiro? Quando monta todo o aparato para lançar uma flecha, pegando o arco, mexendo aqui na aljava e se perguntando: quem eu posso lançar? Quem é a pessoa que eu posso contar agora? Parece que eu vejo Deus dizendo assim: agora, com quem eu vou contar aqui hoje? Quem eu posso contar? Aleluia! Aí enquanto tem uma geração fugindo, tem alguém levantando a mão e falando: eis-me aqui. Aleluia! Aleluia! Estou pregando pra gente que veio aqui hoje e sabe que você não tem escolha. A tua resposta ou é eis-me aqui, ou é eis-me aqui. Você está tentando fugir uma vida, está tentando buscar alegria onde não tem. E Jesus está dizendo: para de fugir. Eu estou te chamando: a quem enviarei? A quem enviarei? Aí tem gente que está me ouvindo e está dizendo: pastor, eu já disse eis-me aqui, mas parece que só piora. Porque acredite no que eu vou te falar: ser flecha não é tão simples quanto parece. Porque antes de ir para a aljava, primeiro ela é polida. Ah, que fase difícil. A fase do polimento dói a gente, esmerilha a gente, machuca a gente. E alguém está me ouvindo e está dizendo: parece que eu estou esquecido, parece que eu estou deixado. E
Se alguém pensa que a pior fase é do polimento, do esmerilhamento, se prepare, porque depois a flecha é colocada na aljava. E se alguém pensa que o tempo da espera é o pior, eu vou te dizer que ainda tem um tempo pior do que esse. Qual é o tempo, pastora? Quanto mais projeção o flecheiro tem numa flecha, mais para trás ele puxa. Se o alcance da flecha é ali, ele só faz isso. Mas se ele está olhando e está dizendo, vai chegar muito longe. Muito longe. O que acontece? Ele vai puxando para trás. Eu estou pregando para gente que está exatamente nessa fase. É aquele sentimento de eu estou quase pronto para romper, mas não rompo. Parece que não vai, parece que não chega a minha hora, parece que não acontece, parece que não rompe. Que é isso? Faz uma cara de profeta para quem está do teu lado e fala para ele, se alegra. Fala, isso está mostrando a projeção que o flecheiro tem na sua vida. Oh, aleluia! 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 Gabriela, mas você não está entendendo, está cada vez pior. O que eu vim te dizer é, não confie em você. Confie que a mira dele não falha. E confie que dependendo do nível da projeção, não adianta, ele vai ter que puxar para trás. E vai começar a dar muito errado para você. Você vai se sentir recuando muito. Você vai se sentir sem romper em muitas áreas. Você vai se sentir sendo prejudicado de muitas formas. E você vai dizer, o que é isso? É assim que a gente se sente por vezes. Mas olha o que eu vejo Isaías dizendo no capítulo 49. Quem olha para ele indo para trás pensa assim, coitado, a vida dele não vai avançar. Ele diz, me escutem ilhas, ouçam povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre da minha mãe e fez menção do meu nome. Ele fez a minha boca como uma espada afiada. Ele tem me escondido e fez de mim uma flecha polida. Pega na mão de quem está do teu lado, olhe para ele e diga para ele, não tenha medo. Está parecendo que vai dar muito errado. Fala, mas quando você menos esperar, você vai se ver rompendo todos os seus limites. Fala para ele, você não tem noção da expectativa do céu acerca da sua vida. E eu quero ser mais ousado em declarar, algumas pessoas aqui antes do meio do ano de 2025 já terão um testemunho na boca para dizer, eu pensei que ia dar errado, mas na verdade era o flecheiro me impulsionando para chegar mais longe. Chacoalha a mão desse crente, fala para ele, você é uma flecha. Fala, a raiva do diabo é que ele não pode te parar. E tem uma coisa, depois que uma flecha é lançada, ninguém faz ela recuar. Deus te trouxe aqui para te dizer, parece que está dando errado, mas está chegando a hora que eu vou te projetar, e você vai chegar tão longe, ninguém vai te parar, assim te diz o Senhor. Tem autoridade profética de Deus aqui. Oh meu Deus, renovo de Deus aqui. Está muito difícil o meu processo, pastor. O segredo é que Ele nunca te soltou. A quem enviarei? Eis-me aqui. Eu sou imperfeito, eu sou falho, eu tenho um monte de defeito, mas pode contar comigo. Deus não procura gente boa, Deus procura gente disponível, gente que tem coragem de se disponibilizar e dizer,
pode me usar para fazer a diferença na vida de um monte de gente. Aleluia. Gente que está olhando e está dizendo, pode me usar para ser um instrumento para curar toda a minha família. Gente que está olhando e está dizendo, Senhor, eu não aceito ver a minha descendência morrendo do jeito que Satanás sentenciou. Eu declaro que através de mim o Senhor vai começar uma cura no interior da minha família. Vai ser pai curado, mãe curado, filhos curados, primos curados. Toda a sua família será salva e alcançada, porque você é uma flecha polida. E o Senhor está dizendo, eu vou te lançar e ninguém vai te segurar. Ir por nós, eu estou aqui. Nós não queremos uma igreja inchada, nós queremos uma igreja disponível. E por que nós queremos? Porque é o que o céu quer. Vocês estão pensando que sobem aqui arcanjos, serafins? Ou arcanjo Gabriela, serafim Alci, o arcanjo Igor, arcanjo... Não. É gente igual você e eu. Todo mundo ruim. Se não fosse uma coisa chamada graça, favor e merecido, ninguém ia conseguir chegar. Mas a Bíblia diz, chega no trono da graça de Deus com confiança. Vai seguro de que você é filho, lavado, remido, escolhido. Eu estou pregando para gente que entrou aqui hoje e sabe que está só dizendo assim, eu não posso, eu não consigo, eu sou pequeno, eu sou incapaz. Aí o Senhor está te perguntando, o que te falta? Para de desculpa, no meu altar tem cura para você. Qual é a área da tua vida que ainda está enferma? Meu altar pode te curar. Deus está dizendo isso para você nessa noite. O que é? A tua família que está com problema? No meu altar tem resposta e cura para a tua família. O que é? O teu filho que está dando problema? No meu altar tem cura para o teu filho. Qual é a área da tua vida hoje que Satanás está dizendo, não adianta, aqui você não rompe? Deus te trouxe aqui para dizer, mentira dele. É só você dizer, eu estou aqui. Você vai ver o que o meu poder é capaz de realizar na tua vida e através de você. Estou pregando para você que está me ouvindo e está dizendo assim, essa palavra é para mim. Eu sou um fugitivo do chamado. Eu estou correndo do chamado de Deus há muito tempo. Eu estou fugindo do que Deus tinha na minha vida. Mas o que a senhora está falando é para mim. E eu não quero mais achar que eu sou digna. Eu quero lembrar que Ele é digno. Eu quero estar nele. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E aí, Senhor, e o que mais? Não tem mais nada, vocês não têm que vencer nada, eu já venci. Qual é o segredo então? Estar em Jesus. Porque quem está nele, venceu junto com ele. E você está aqui, está tentando preencher sua vida com outras coisas, Deus te trouxe aqui para te dizer até quando você vai atrasar a minha obra na sua vida. Até quando você vai atrasar o que eu quero fazer contigo? Já entrou mais um ano. Você sabe que tem coisa grande que eu quero fazer por você. Jesus sentou nessa cadeira para te falar. Ainda está de pé. Tudo que eu falei está de pé. Tudo que eu quero fazer está de pé. E você está me ouvindo e está dizendo, essa palavra é para mim, sou eu. Olha, pastor, eu não sei. Mas o que eu quero hoje é ter coragem de falar, eis-me aqui. Eu me sinto imperfeito, eu sou falho, eu pequei ontem, eu pequei hoje. Estou todo ruim, estou cheio de defeito. Mas eu quero ter coragem para dizer, eis-me aqui. E se o que a senhora está falando é verdade, eu quero que Ele toque em mim. Quer? Quero. Eu quero algo novo. Eu quero viver o que Ele tem na minha vida. Eu quero me entregar para Ele, eu quero abraçar meu chamado. Eu não quero mais estar longe. Talvez você está distante, está me ouvindo, está dizendo, sou eu. É você? É. Quero orar pela sua vida. Você está me ouvindo e está falando, essa palavra é para mim. Eu quero dizer, eis-me aqui. Chega de fugir do meu chamado. É você? Dá um salto da sua cadeira e vem aqui à frente rápido. Eu estou te esperando aqui, eu quero clamar pela sua vida.